Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Victor Campos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Quero agradecer você a ter chegado aqui e não saia desse vídeo sem deixar o like, se inscrever e compartilhar. Como vocês viram aí no título, né, hoje eu vou estar falando aí um pouco como que você ganhar umas corridas no atletismo e contar um pouquinho de como que foi, né, como que foi essa época que eu estudei, pratiquei assim, essas corridas. E no final também, se vocês deixar um feedback, um comentário assim, sobre isso, ou se vocês praticam esse esporte ou praticou algum momento da sua vida, vou ficar bem grato, né, em estar aqui compartilhando mais alguma coisa boa para vocês. Então vamos lá. Isso, quando eu comecei a participar, eu estava no ensino fundamental, onde eu participei de algumas corridas assim no dia a dia, sendo que era aula de educação física, né, normal. E aí eu comecei a pegar gosto. O professor montava assim toda a aula assim, tirava um momento pra gente praticar algum esporte. E aí tinha essas corridas, né? Aí colocava os 4 cones assim na quadra e aí a gente ficava treinando. E aí eu comecei a ficar competitivo, porque começava um monte de gente correndo e aí uns não aguentava, parava assim. E eu comecei a levar assim pro coração, um treino já levando pro coração. Eu comecei a ser competitivo, comecei assim a competir. Tinha algum pessoal assim que corria e falava, não, eu vou melhor tempo. E isso começou a ficar um pouco sério, que outras salas assim, outras turmas, começou a fazer ter uma pessoa ali que tava com recorde. E aí então eles começaram a colocar no mural, assim, quem tava com o melhor tempo e tal. E aí eu participando já, levando aquela aula, um treino, como algo bem competitivo assim pra mim, comecei a falar, não, então eu tenho que me esforçar aqui então e fazer a melhor corrida, terminar essas voltas mais rápidas. Então eu comecei a treinar bastante. Antes assim de começar a aula, eu começava ali correr, o pessoal vinha, alguns assim, via que eu tava treinando e começava a me acompanhar também. E aí então eu comecei a pegar gosto, comecei a gostar. E aí, falei, não tem como eu correr aqui e eu não me dar bem. Então eu comecei firme. E aí chegou um tempo que eu já estava muito competitivo. Eu comecei a me dar bem assim, e aí acabei sendo assim o melhor da sala. Comecei a ter umas voltas assim mais rápidas e o professor falou, nossa, parabéns. Aí começou a me elogiar, aí começou a me chamar mais vezes para treinar. E aí também as cobranças começou a ficar mais alta, né? Porque tinha às vezes que eu não queria jogar bola e o professor queria fazer dar aquelas voltas na outra quadra. E aí eu ficava meio assim, queria estar lá jogando bola com os meninos e aí eu tinha que ir lá. Mas aí, por um lado eu ficava meio assim, pro outro eu falava, não, tá bom. E aí então a gente começou a praticar essas corridas e tinha também comentários, que essas pessoas que corriam lá e se destacava, acabava indo para algum campeonato, E eu só, será que um dia você vai me chamar? E eu via, antes disso, ter essas aulas, o pessoal indo e inclusive um menino da minha sala, um período, no ensino médio geralmente as pessoas começam desde o primeiro e vai até o último, o oitava série. Então esse menino lá quando a gente estava na 6ª série, ou na 7ª, ele participou. Então eu cheguei a acompanhar ele, lembro que eu fui até ao portão da escola assim, acompanhar ele, que ele estava indo. Aí o tiozinho lá do portão achou que eu ia também. Falou, você não vai não? Falei, não, só tô aqui acompanhando ele. E aí então deixava ele lá e aí eu lembro que nesse dia que eu deixei ele assim no portão, aí
o tiozinho falou aquilo, eu fiquei aquele sentimento, nossa, será que um dia eu vou pra esse campeonato? De manhãzinha, assim, o pessoal todo animado. Aí eu falei, quem sabe um dia? E aí então, eu com aquele pensamento, eu falei, será que um dia? E aí eu comecei a ficar mais focado ainda. E aí eu comecei a ouvir boatos, né, das pessoas comentar que ia ter campeonato, né? Ia ter campeonato de futsal, ia ter campeonato de basquete e teve um até também de tênis de mesa. E aí eu falei, nossa, o negócio tá ficando sério. E aí então eu comecei, né, a fazer com mais gosto, começar a se importar mais, né? E aí chegou uma época que não teve jeito. Eu tive que receber o grande convite, E aí eu lembro que eu fiquei meio assim ainda, eu falei, nossa, será que minha mãe vai deixar? Na época eu ficava meio assim, né, como eu recebi, eu fiquei muito surpreso. E aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, nossa, será que a minha mãe vai deixar eu ir, né? A gente sempre, né, nessa época assim, a gente depende dos nossos pais, então a gente tem que entregar pra eles um bilhetinho pra assinar. E aí eu lembro que eu ficava assim, nossa, será que ele vai assinar? E aí nas primeiras vezes assim, eu tive que ir lá explicar pra minha mãe o que era, pra ela entender. E aí eu lembro que nas primeiras vezes que eu passei assim, minha mãe ficava meio assim, não queria assinar. E por mais que eu falava, mãe, mas né, é um negócio legal, tal. E aí a gente conversava bastante. E aí eu lembro que eu tinha que ficar, né, explicando, né. E aí, por fim, assim, aí ela deixou. Primeira vez, assim, ela deixou. E aí, nossa, quando eu peguei aquele papel assinado, eu não esperava chegar outro dia. Esperava assim, a ansiedade estava alta. Chegar no outro dia, entregar pro professor. E aí eu lembro que eu entreguei uns papelzinhos assim, tipo um filetinho assim de papel. Era tipo um bilhete, né, mano? Como que você chamava? E aí eu, todo animado, entreguei pro professor. Isso, era autorização, falou certo, era um bilhete. Bilhete é da agenda. Então eu pegava a autorização lá. E aí eu começava a pesquisar. Eu lembro que eu pesquisei um pouquinho assim. E aí comecei a ver se tinha alguma estratégia assim para ganhar as corridas. E aí como eu fui participar a primeira vez, eu fui participar de uma corrida de, não sei se foi 650 metros ou era 700 metros. O professor já me jogou para uma, que essas corridas mais longas, né? Como eu corria, eu treinei muito para dar, tipo, lá na quadra era umas 20 voltas. E aí, então eu treinei muito, só treinava essa, né? Então tipo prova de resistência, não sei se é a palavra certa, mas é que você corre, amor, tipo, e não cansa, sabe? Então ele acabou jogando eu pra de 800 a 750 metros, né, de pista. E aí então eu comecei a pesquisar, e aí eu gostei, e aí comecei a me preparar um pouco. Eu lembro que o professor brincava, mas você tá treinando em casa? Eu falava, professor, às vezes na rua assim, eu saio correndo atrás de um pipa, e aí os meninos deu risada lá. E aí foi. E aí chegou o dia assim, eu, nossa, muito ansioso. Fiquei com medo que eu tinha um sapato, era da escola, se eu não me engano era. Deixa eu ver. Não foi essa, acho que foi a segunda vez. Eu fui com um sapato e aí eu fiquei com medo e a dúvida se o material lá da pista não ia ficar tipo lisa, né? Com a sola do sapato, só que aí não era. E aí eu olhando lá e eu, nossa, chega a minha hora, aquela ansiedade. E aí eles passou lá, o professor pegou nosso RG, foi cadastrar lá na organização do evento. E mas já tô pulando aqui. Fora a parte que a gente se organiza lá no ônibus e tal, o professor faz a chamada, nossa, comenta aqui quem gosta, com certeza, né? Quem não passou dessa época e quando tinha algum passeio, alguma excursão assim, preparava a roupa, ficava naquela ansiedade. Né, meu amor? Você já passou por isso também, né? Aquela ansiedade, né? Um negócio muito bom. Nossa, tem até saudades, né? Que hoje em dia, né, a gente termina o estudo e não passa mais isso. Mas era legal, eu lembro que eu preparei o lanchinho assim, a bolsa, nossa, é muito legal.
Essa sensação eu tenho muita saudade, nossa. E aí, né, chegou lá e cadastrou, aí chegou na hora lá, muito ansioso, eles deram um papelzinho assim para a numeração, né, amor? Não sei, não lembro, não sei o nome certo. Mas tem a numeração, aí você tem que prender 2 aqui. Isso, então, aí eu coloquei assim na minha camiseta, e aí, né, fui lá, se ajeitei na pista, não sei se eu posso falar pista, assim. E aí cada um do lado, assim, e aí eu todo ansioso lá, coraçãozinho quase saindo pela boca, eu falei, meu Deus, primeira vez. E aí, uma coisa bem legal, é que eu fiquei bem assim, nossa, como que será que funciona isso? Que quando ia dar a largada, eles usavam tipo uma pistolinha, só que uma pistolinha, não sei se era de brinquedo, mas era ligada no som, que fazia um barulho de uma arminha, só que era só na caixa do som. Tchau! E aí eu ficava surpreso, caçando assim, da onde tava vindo. E aí, né, deu uma largada lá e eu correndo, e eu lembrei de uma estratégia que eu tinha visto e até pensei também, de tipo, a pessoa tá correndo, o professor, inclusive o professor me falou dela também. Deixa a pessoa correr, se esforçar, gastar energia até tentando ultrapassar as pessoas e tentar já chegar em primeiro, rapidão. E aí eu comecei a correr, e aí eu lembrei. E aí eu falei, então do meio pro final eu vou chinelar, tô aqui só segurando, só fui mantendo ali umas posições, não se esforçando muito, fazer umas ultrapassagens assim, e ia tranquilo. E aí quando chegou assim, eu vi que tava chegando já no meio, e aí eu fui chinelando, fui ultrapassando o outro. Nossa, aquela sensação, eu falei, nossa, eu tô passando, todo mundo tá dando certo. E eu correndo, e aí eu consegui vencer. A primeira vez eu consegui vencer em primeiro. E aí eu falei, nossa, essa tá fácil demais. E aí, nossa, todo mundo feliz, o pessoal lá da minha sala, o pessoal que foi com a gente, assim, tudo feliz, comemorando. Aê, parabéns, você conseguiu. Nossa, você correu rápido demais, mas que é isso? Zayn Bolt, sei lá como que fala. Eu lembro que o pessoal gritou lá da arquibancada, é o filho do Zayn Bolt, sei lá, Zayn Bolt, sei lá, um corredor, né? Aí que vocês conhecem. E aí, nossa, mas quando eu terminei a corrida assim, quando eu passei assim, achei que, no perdão da palavra assim, eu achei que ia morrer, porque nossa, você fica muito assim, muito mal, você fica com o seu estômago enrolando, nossa, eu fiquei muito mal assim. E aí eu lembro que eu sentei na arquibancada, o professor deu água lá e eu fiquei, tipo, não deitei assim na arquibancada, mas eu fiquei com a cabeça assim um pouco levantada, porque eu tava muito mal assim. Aí depois foi passando, a pessoa chamou pra tirar foto e tal. E assim foi a primeira vez, aí ganhei uma medalha, fui lá, tirei foto com o pessoal e tal. O primeiro, o segundo e o terceiro, a gente tirou foto e tal. E aí continuei lá acompanhando o pessoal. Aí acho que nessa também eu participei daquele salto à distância, que você salta na areia. Assim. E aí eu não fui tão bem, porque o professor só me cadastrou lá, porque ele falou que, né, como eu participei de uma corrida grande assim, eu poderia participar nessa. Aí eu fui, mas tinha na escola também um campo de areia. Eu treinei um pouquinho, mas o que eu tava mesmo focado era na corrida. E aí eu continuei na escola também, assim, participando das aulas. E aí quando teve o outro do ano seguinte, assim, eu participei também. E aí eu fui muito bem também. Só que nessa foi um pouco diferente, né? Mesmo procedimento, cadastro e tal. E aí você recebe o papelzinho, a sua numeração. E na hora de iniciar, o menino do meu lado assim, ele abriu assim, deu um tapa no meu peito na hora de sair. Assim, tum! E aí quase arrancou meu papel. Filha da mãe, eu fiquei bravo. Eu falei, nossa, aí tá bom. Eu achei que até a mulher lá, a fiscal, não sei a palavra certa, não. Eles iam brigar com ele, não, mas eu continuei correndo. E aí, se eu não me engano, esse menino, depois começou a corrida, lá na frente ele caiu, tropeçou e pum, caiu. E aí tava na minha frente, aí eu contornei, se eu não me engano foi ele, ou foi
tipo, outras pessoas no meio do caminho foi caindo, assim, cansou, e eu na mesma estratégia da primeira corrida. E aí eu, bora. E aí eu comecei a correr, me esforcei bastante, até achei que eu não ia conseguir chegar na final, porque eu realmente, naquilo que aconteceu no começo, eu fiquei já meio nervoso, né, que aquilo tirou meu foco. Eu continuei correndo, aí no meio também pro final, eu dizendo assim, eu dei o meu máximo, eu acelerei mais, aí fui passando o pessoal. E aí quando eu tava chegando, eu já tinha pegado uma certa distância, eu não tava, né, vendo mais ninguém, correndo assim, mas aquela sensação que não tem ninguém assim chegando perto. E aí eu dei uma relaxada. Quando deu uma relaxada, por pouco, quando eu passei, chegou um assim, quase que passa na minha frente. E aí o pessoal falou, nossa, por pouco você não fica em segundo. E aí eu passei em primeiro de novo. E aí o pessoal todo feliz. Aí a gente foi lá, tirou foto. E aí eu recebi outra medalha, em primeiro também, né? E as medalhas assim, uma pequenininha, cordão azul. E... nossa, curti muito o evento, nossa. Depois a gente deu uma volta, juntou o pessoal, a gente deu uma volta no evento. A gente conheceu outras turmas lá, que era próximo da escola também, tinha outras escolas. E aí foi bem legal. E aí teve uma última vez que eu participei, só que aí, nessa aí, não foi tão legal, porque, né, não consegui chegar nesse resultado, mas foi uma experiência muito boa. E foi no mesmo lugar, só que dessa vez eu cheguei lá em quarto, parece que já tava o último, não dá mais. Só que, né, eu fui na intenção de ganhar, só que não deu certo. Só que o que constou, né, o que valeu pra mim, assim, foi a experiência muito boa, a gente vai, se diverte, é um esporte, assim, que é muito importante. Hoje em dia, não vejo, em escolas, assim, eu não vejo, não sei se ainda tem, mas é um esporte muito bom, a gente, né, se exercita bastante, então acho que isso deveria ter, né, mais escolas assim, porque faz bem para nossa saúde, né? E aí então eu lembro que eu peguei as medalhas e naquela época, né, meninão assim, né, relaxado, então eu guardei assim, não guardei tão guardado, e aí ficava meio que junto com os documentos, aí depois foi passando o tempo, eu fui perdendo, no fim, eu perdi todas as medalhas. Amor. Aí quando eu lembro, eu fico, se eu fosse um menino já, né, organizado assim naquela época, eu teria minhas medalhas hoje, estaria mostrando aqui pro pessoal. E fotos, naquela época, né, não tinha nem celular, então quem tirou as fotos foi o professor de educação física, né, até deixar um alô pro professor Arthur, professor muito gente boa, nossa. E aí eu perdi, e eu fiquei muito, né, chateado assim, porque naquela época, né, não tinha achava que, né, eu não ia perder, mas acabou tendo algumas mudanças lá e eu perdi. Mas, né, as experiências tá aqui, né, aqui as memórias muito boas, mas valeu a pena, nossa. Então, comenta aí quem, né, participou assim nos esportes na época, assim, atletismo, futsal, competição assim, conta aí um pouquinho como que foi e, né, deixe seu like também e fique por mais, né, fique aqui em busca de outros vídeos para assistir também, que eu tô com umas ideias bem legais para passar para vocês, né, mas é isso. Inscreva no canal e até mais, pessoal.